Bem-vindos! Mais um vídeo por aqui. Se você não me conhece, meu nome é Tainá. Se esse conteúdo te abençoar, deixa a sua inscrição, pode deixar o seu comentário, tá bom? Eu já vou bem direto ao ponto, como todo vídeo. Você já deve ter visto aí na legenda. Hoje o vídeo é sobre mudança de hábitos. E é um assunto muito interessante para a gente conversar, porque nossas rotinas são feitas de hábitos, né? A própria palavra já diz. E esses últimos dias, últimas semanas que se passaram, nós fizemos uma série na nossa igreja local que foi muito edificante, assim, me moveu para uma nova perspectiva de realmente mudança de mentalidade em muitas áreas que a gente precisa se aperfeiçoar. E eu queria trazer um pedacinho disso para o canal, para deixar para você meditar, para você se inspirar, tá bom? Como todo vídeo, eu espero que te edifique. Então, vamos falar um pouquinho sobre mudança de hábito. Na verdade, mudança ou construção de novos hábitos, né? Que a gente não consegue mudar um hábito sem deixar de construir outro. Acho que essa é a primeira coisa que a gente pode começar falando. E a primeira coisa importante, vou dividir em 3 pontos, vai ter alguns subtemas, subpontos, que eu acho que fica mais fácil da gente compreender, tá? A primeira coisa importante é que a gente precisa de uma consciência de mudança. Ah, mas o que significa isso? Uma consciência de mudança é você perceber em você mesmo que você precisa mudar e ninguém vai fazer isso por você. Isso tem que partir da sua própria decisão, né? Eu acho que você já escutou alguém dizendo assim: "Ai, ninguém consegue mudar ninguém". E isso tem um pouquinho de verdade aí nessa frase, né? Porque realmente a mudança parte de nós, né? Ainda que Deus possa intervir, ainda que quando Deus quer fazer algo, ele faz, ele vem, ele nos toca, mas construir hábitos, desenvolver hábitos depende de mim e de você, depende das nossas escolhas diárias para aquilo que nós estamos nos desenvolvendo. Então, acho que essa é a primeira colocação. Se você aí está procurando desenvolver novos hábitos, começa por isso. Começa percebendo que você precisa mudar para melhorar a sua vida, para abençoar as pessoas à sua volta, para você construir aquilo que você está almejando no futuro, você precisa começar hoje. A gente sempre ouve coisas parecidas e não é tão fácil na prática, né? Então, é sempre desafiador, mas não é impossível, tá? Dentro dessa consciência de mudança, a gente precisa entender que o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Ele sempre vai ir contra a coisas que são novas, porque ele não quer trabalhar para aquilo funcionar, ele não quer se esforçar, digamos assim. Ele quer ficar acomodado nas coisas que ele já conhece. E construir novos hábitos é fazer algo que você não fazia antes com tanta frequência, porque hábitos exige isso, né? Então aí a gente vai para esse ponto mesmo. E eu espero que esse vídeo te desafie a sair desse lugar que você está, porque você realmente quer. Porque muitas vezes a gente sabe que precisa, mas a gente não quer de verdade. Porque quando nós queremos algo de verdade, você sabe que você se move, você sabe que você se esforça, você sabe que você vira uma chavinha na sua cabeça para você fazer aquilo e você conseguir o resultado que você espera. Então, isso a palavra nos inspira, né? Daquela coisa de perseverança, daquela coisa de se esforçar e de permanecer. Então, esse é o convite da mudança para a nossa vida. Segunda coisa, dentro dessa consciência, é que nós precisamos fazer escolhas coerentes com o nosso estilo de vida. Por exemplo, você quer uma mudança radical na sua vida, seja na área de saúde, na área psicológica, comportamental, que é tudo segmentado e tudo se agrupa, né? Você quer uma mudança radical, mas você tem que entender que para você começar um novo hábito, você precisa começar com as coisas simples, com as coisas que são coerentes com o que você está vivendo no momento. Por quê? Porque se você começar com um nível muito alto de mudança de comportamento, por exemplo, você não vai conseguir manter aquilo por muito tempo. Por quê? Porque você não está acostumado. E nós acabamos de falar sobre a questão do nosso cérebro ser muito preguiçoso. Então a gente precisa ter essa consciência. Comece aos poucos. Comece inserindo atividades novas, mas que você vai conseguir executar naquele dia e assim por diante. É igual a famosa comparação de ir à academia. Você não vai chegar lá nos equipamentos e você não vai levantar,
por exemplo, 100 quilos de uma vez. Você precisa ir progressivamente para os seus músculos acostumarem, se treinarem e comportarem aquele tipo de atividade de alto nível que você tanto almeja. E isso serve para todas as outras áreas da nossa vida, tá? Que às vezes a gente tem a seguinte expectativa. Ah, eu vou começar um novo hábito, isso vai mudar a minha vida. Amém, vai mudar a nossa vida, mas não adianta você começar um dia, depois ficar 3 sem fazer e assim por diante. O resultado não vai vir. Aí a gente se frustra e a gente quer desistir. Mas se a gente dividir isso por etapas, se a gente dividir isso por passos, fica muito mais fácil, tá? Então pega aí o seu planejamento e coloca por dia. Igual ler a Bíblia. Já percebeu o quanto é difícil a gente conseguir ler a Bíblia, por exemplo, todos os dias, que é uma disciplina espiritual, a própria palavra já diz, disciplina tem a ver com hábito. Então, o nosso desafio às vezes a gente quer pegar a Bíblia e ler 10 capítulos de uma vez, fica 1, 2 horas lendo seguida. E isso é cansativo, é difícil para quem não está acostumado a fazer isso. Mas se eu ler um capítulo por dia, se eu ler alguns versículos de Salmo, isso já vai mudar e já vai me desenvolver. Então, é nesse ponto que eu quero chegar e deixar para você meditar, tá bom? Aí a gente vai para a segunda coisa importante sobre as mudanças e desenvolvimento de novos hábitos, que é o quê? A gente precisa se imergir no campo daquele tipo de conhecimento que a gente quer desenvolver o novo hábito. Exemplo, a gente precisa, vou usar essa frase para a gente compreender melhor, a gente precisa se imergir naquele universo de características, naquele universo de conhecimento. Quando a gente, voltando, falando da academia, quando a gente começa a ir à academia, a gente não conhece o ambiente, a gente não conhece os equipamentos. Mas, conforme você vai indo, você vai percebendo, você vai experimentando e tendo aquelas experiências, você começa a entender sobre aquele assunto. E você começa a ficar curioso sobre aquele assunto, você começa a pesquisar sobre aquilo, você começa a vivenciar aquilo, você começa a trazer aquilo para dentro da sua vida, para dentro da sua mente. E isso vai desenvolver os seus hábitos. Por exemplo, na vida de igreja, por exemplo. Quando a gente começa uma vida com Deus, as coisas parecem muito difíceis. Por quê? Porque são de outro mundo, literalmente. E a gente parece perdido. Todo começo, a gente parece perdido, seja lá o que for que nós formos fazer. Mas o que a gente precisa? A gente precisa mergulhar naquele universo. A gente precisa descobrir sobre aquele universo, vivenciar, ter novas experiências, para aquilo realmente causar uma transformação em nós. E é isso que uma vida com Deus faz. E nós carregamos esse princípio para todas as outras esferas da sociedade que nós estamos inseridos e que nós fazemos parte. Isso é muito importante da gente compreender. E dentro desse universo de conhecimento que a gente precisa entrar, dentro daquilo que você está procurando desenvolver o seu hábito, você precisa primeiro buscar o conhecimento, né? Porque o conhecimento, ele transforma de dentro para fora. E a mudança de hábito precisa começar de dentro para fora. Eu preciso pensar, desejar a mudança, conhecer sobre o que eu quero chegar, né? Para onde eu quero chegar, conhecer o caminho, trilhar um caminho, fazer um planejamento, para que isso realmente faça sentido e eu externe isso com as minhas ações. As ações são a concretização dos hábitos que eu quero gerar, que eu quero desenvolver. Porque às vezes a gente fica só com as ações na nossa mente, só com o projeto de ação, né, na nossa mente, mas a gente nunca age. Então, essa transformação exige o quê? Você externar aquilo que você está se tornando por dentro. A sua mudança de mentalidade começa nesse lugar. E aí, dentro também dessa busca por conhecimento, você precisa se conectar com pessoas que já vivem aquilo que você está procurando aprender. É por isso que a vida com Deus, ela é de comunhão. Por quê? Porque na comunhão existem pessoas com o mesmo objetivo que o seu, conhecer o Senhor e ter uma vida com Ele. Então, a vida de igreja, a vida de comunhão, ela me inspira, ela me fortalece, porque aquele ambiente me ensina e aquele ambiente tem pessoas que podem me ajudar na minha caminhada.
E isso é um princípio fundamental para a gente entender e aprender a buscar conhecimento da maneira correta. Porque você não vai pedir conselho para alguém que não sabe aquilo que você está vivenciando. Pode até dar certo em alguns pontos, mas o ideal é você procurar alguém que vive aquilo que você quer viver, né? Então é por isso que é tão importante nós termos boas companhias, nós sentarmos na mesa com pessoas que vão nos dar bons conselhos, que são pessoas que nos inspiram, que são referências para nós. Então isso é essencial e vai nos ajudar muito. E aí nós vamos para o terceiro ponto para a gente já encerrar o vídeo, que é o quê? A parte mais difícil. Começar e permanecer. Então, o terceiro ponto é praticar aquilo que nós estamos aprendendo. A parte da prática, geralmente, pelo menos para mim, eu acredito que é a parte mais difícil, que é a parte que nós somos testados por nós mesmos. É a parte que nós temos que estar no controle da situação mentalmente, né? É a parte que a mente tem que governar o corpo na construção de novos hábitos, né? Para as ações corresponderem, como nós já falamos no ponto anterior. E aí, a primeira coisa que fica é o quê? Mais difícil do que começar é permanecer, né? E essa frase me impacta muito, por quê? Porque na vida com Deus, né, que é o objetivo de te inspirar nesse vídeo, o começo e o meio, eles são mais difíceis. Por quê? Porque o meio é o que vai perdurar para mim alcançar o meu objetivo final. Então, a permanência, a persistência, ela forja o nosso caráter. E ela realmente vai mostrar para nós se nós estamos comprometidos ou não. Se nós estamos sendo fiéis ou não àquilo que nós queremos viver em Deus e seja lá no que for que nós formos nos tornando durante a caminhada. E isso nos ensina muita coisa, né? Porque muitas vezes nós começamos muito empolgados, muitas vezes nós vamos por interesse, nós começamos as coisas com segundas intenções, principalmente numa vida com Deus, né? Nós queremos os benefícios, mas nós não queremos mergulhar no processo. A gente quer o benefício sem o esforço. E isso é muito confrontador para nós, né? Seja na área emocional, física, mas principalmente espiritual, né? Porque tudo começa aqui na nossa mente, desce para o nosso coração e se externa naquilo que nós vivenciamos dia a dia. Então, lembre-se disso. Mais difícil do que começar é permanecer, né? E melhor do que permanecer é você chegar no final e ter a sua recompensa. Você gastar a sua vida com Deus, você desenvolver hábitos que te aproximam do Senhor, como as disciplinas espirituais que nós comentamos aqui, para você ter a recompensa de passar a eternidade com Ele, de ter a convicção de que no final é muito, muito mais glorioso do que o processo doloroso da caminhada, muitas vezes. E aí eu termino dizendo que a gente precisa ajustar as nossas expectativas dentro do que é realista, tá? Nós não somos super-homens, super-mulheres, nós temos falhas, nós temos limitações, mas o que nos faz vencer isso é a ajuda de Cristo na nossa vida. Tudo que nós vamos fazer, se nós olharmos para a nossa capacidade, você já deve ter percebido, nós conseguimos ir até certo limite. Tem coisas acima, níveis acima, performances acima disso, que só Deus pode fazer, que só Deus pode nos levar. Então eu quero dizer isso para você, faça o que está ao seu alcance, para você construir novos hábitos na sua vida que vão te aproximar de Deus, que vão fazer a sua vida ser bênção para as outras pessoas e para a sociedade, seja lá o que você estiver fazendo. Amém? Então lembre-se sempre disso, tá bom? E que você possa amadurecer na fé, amadurecer na vida com Deus e amadurecer como ser humano, como cidadão, como trabalhador, como filho, como pai, como mãe, porque o mundo precisa de pessoas saudáveis e novos hábitos nos tornam pessoas mais saudáveis. Então eu queria deixar isso para você nesse vídeo, para te edificar, para te inspirar
e que possa ter te abençoado, tá bom? Então, é isso que eu queria deixar hoje. Deus te abençoe e até o próximo, se Deus nos permitir.